Olá, bom dia! No vídeo de hoje vimos-te falar de Portugal! Nós vimos-te dar 5 razões para passares as tuas férias em Portugal. Portugal, aqui um cantinho à beira-mar plantado, ganhou pela 3ª vez consecutiva o prémio de melhor destino turístico pela World Travels Awards. E os World Travel Awards são como os Oscars de turismo. Por isso, estás a ver, com um galardão destes, o assunto é sério. E Portugal é o teu destino de férias preferido, ou tem de ser. Por isso, se este assunto te interessa, clica já aí no botãozinho de like e sem mais demoras vamos lá ver porque é que Portugal é um excelente destino turístico. Bora lá! Eu sei que nós somos portugueses e como tal estar a pensar, ok, eles estão a ser tendenciosos, estão a dizer muito bem do país deles. Mas um galardão de prémio como este, claro que nós temos que falar e mencionar o porquê de Portugal ser um ótimo destino turístico. E claro, vamos começar pela nossa diversidade de paisagens e culturas que temos. Sim, é que num país tão pequenino, como é que conseguimos ter uma diversidade tão grande? E olha que nós, por andarmos por tantos países, conseguimos perceber isto bem aqui. É que nós temos praias, nós temos montanhas, nós temos festas... cidades, nós temos aldeias, tudo num espaço aldeias muito históricas, pequeninas. aldeias de xisto, enfiadas no meio da natureza. Ou seja, não é um país que só mesmo nas grandes cidades é que temos coisas para fazer. Temos 850 km de praia, temos praias frescas e com o mar um bocadinho mais agitado no norte e praias bem calmas e quentes no sul. Nós temos uma praia que tem as ondas maiores do mundo. Ah, pois é! É verdade. Nazaré! E também temos ondas tubulares e as ondas mais compridas. Tudo um ótimo destino de surf. A nível de montanhas, temos imensos... Temos o Gerês, com os únicos cavalos selvagens que existem na Europa, os garranos. Temos inúmeras, desde o norte do país ao sul, temos imensas reservas biológicas. Até temos um bocadinho de neve na Serra da Estrela. Pronto, ok, essa parte eu sei que não somos um país melhor de neve, mas estás a perceber, ou seja, temos muita diversidade. E a nível de cultura? O que Nós nos temos define mais são as nossas cultura... as tradições, que uma pessoa tem as festas como em Santa Maria da Feira medieval, que pelo que sabemos é a maior da Europa. Aquilo junta várias pessoas de vários países que vêm aqui para retratar como é que era no tempo dos reis. Temos os santos populares, tão importante no Porto, em Lisboa, em várias... Santo António em Lisboa, o São João no Porto, que é um espetáculo de fogo de artifício assim incrível. Temos imensos festivais de música, que chamam e atraem montes... De vários tipos de música. Ou seja, por isso, se tu gostas de música mais rock, se gostas de música mais pesada, se gostas de música mais regional, tens para todos os gostos. E falar em regional, temos as nossas aldeias, temos aldeias históricas, temos as aldeias de xisto, onde nós... Um bocadinho mais no interior do país, onde se consegue... a atravessar as serras, tem-se umas aldeias de xisto, que é qualquer coisa... Bem, nós já fizemos vídeos sobre isso, ou seja, por isso, só isso faz com que uma pessoa tenha uma diversidade enorme. Com isso, leva-nos ao segundo ponto. Como é que nós chegamos a esses sítios todos? Temos os ótimos acessos rodoviários. Chegamos a todo lado com excelentes estradas. As estradas em Portugal são ótimas. Ok, sabemos que os transportes públicos não são tão bons como em alguns outros países europeus, mas em termos de estradas, estamos no topo. Se és português, por norma tens o teu próprio carro, podes começar numa ponta de país e ir a outra, em apenas 6 horas e meia percorres uma ponta de país a outra. Vais de Caminha até Faro. E se és um estrangeiro e vens cá para Portugal, aconselhamos-te a alugares um carro e a conheceres todo o nosso país. Sim, porque consegues chegar a qualquer lado. Não vais só à cidade grande, que são ótimas, não vais só ao Algarve, que é ótimo, mas conhece um bocadinho de outras zonas, vai conhecer o Douro Vinheteiro, vai conhecer um bocado a Serra da Estrela, vai conhecer, ou seja, tens tantas zonas bonitas que vens aqui para estudar. Tens a universidade mais antiga ou das mais antigas do mundo, em Coimbra. Em Coimbra. Temos coisas muito boas. Isso leva-nos... Leva-nos aqui. Leva-nos a muitos sítios. Ao terceiro ponto. Ai, ao terceiro ponto, pronto. É excelente
comida, a nossa gastronomia é ótima. E olha que nós já fomos a muitos países. Sabes o que é que está a pensar em comida? Deve ser o Rafa. Nós já fomos a imensos países e gostamos sempre de experimentar as comidas. Sim, típicas. não é dizer, pronto, ok, eles só gostam da comida deles. Não, Nossa. nós gostamos de comer comidas diferentes, mas a verdade é que todo mundo sabe que Portugal é conhecido por ser um amante de bacalhau, o país As que mil mais... e umas maneiras de fazer Sim, bacalhau. temos mais de 1000 maneiras de Mas cozinhar Portugal bacalhau. é muito mais além Sim, é de muito provar. mais do que as Marias dos Manéis e o bacalhau com batatas. Temos excelente peixe, não somos todos banhados pela costa. Marisco, Ótimo. ótimo. Carnes certificadas, muito boas. Temos a francesinha, uma das sandes mais conhecidas ou melhores do mundo. Não sei se é mais conhecida, mas é das melhores. Top 10 sandes melhores do clica aí e mundo. vai ver o vídeo da semana passada. É, porque nós fizemos a receita de uma francesinha, claro que nós Em somos- 30 minutos. Claro que nós defendemos aqui o Norte, o Porto, porque é de onde somos. E não nos podemos esquecer os nossos doces conventuais, que são deliciosos e também faz parte da cultura deste país. Tem apenas um problemazito. Não Leva-me posso, açúcar. não posso estar preocupado com a linha. Mas é Ou assim. então a seguir tens de fazer muita ginástica, que também é bom, pronto. Então aí não podes fazer ginástica ou percorrer as nossas aldeias, a fazer os A caminhos. fazer os caminhos, ou por exemplo, atravessar o Alentejo inteiro, ir até Fátima, porque o turismo religioso em Portugal é muito fomentado. É muito fomentado, temos os caminhos de Santiago portugueses, temos os caminhos... Que vai até Santiago em Espanha, Bem, pronto. temos os caminhos de Fátima, temos o santuário, coisa que para os nossos amigos brasileiros também é muito importante e para muitos portugueses também é um ponto muito bom para o nosso país. E, além disso, podemos juntar uma segurança e hospitalidade que nós, povo Sim. português, somos. É assim, muito hospitaleiros. É verdade que em termos de segurança, nós, como já viajamos por vários países, notamos que, assim, não notamos grande diferença, por exemplo, para outro país da Europa. Sim. Sabemos sempre que uma cidade grande, como Lisboa, como Paris, Madrid, seja qual for, Londres. todas essas cidades, uma pessoa tem de ter uma precaução maior. Mas depois, os locais mais pequeninos, uma pessoa não nota uma diferença muito grande de um país nórdico para Portugal. Agora, o que sabemos é que, embora não se note grande diferença, Portugal é seguro. É um país em que uma pessoa anda com um telemóvel, com o smartphone em qualquer lado. Nós andamos a caminhar à noite sem preocupação. Sim, nós estamos a gravar com uma câmera na mão, nunca olhámos preocupados, ai que alguém vai nos roubar. Nós... Na praia. Na praia, Uma pessoa vai para a praia, deixa na toalha o tablet, o smartphone e vai tomar banho. E não estamos preocupados e deixamos lá todas as nossas coisas, as chaves do carro e vamos tomar banho descansados. Sim. Se calhar até de vez em quando temos assim um bocadinho mais de despreocupação a mais. Sim, mas somos um país seguro e somos muito, muito hospitaleiros. Eu até vou-vos contar de um vídeo que vi no YouTube, que nós gostámos de ver nos outros vídeos do YouTube, e vimos uns brasileiros a falarem sobre Portugal e temos sempre curiosidade. E uma das coisas que eles mencionam muito é o nosso obrigado, o se faz favor, a nossa amabilidade que temos. O pedir antes e o pedir depois. Agora, também tem uma coisa. Portugal, somos conhecidos também por sermos frontais, por isso, ou seja, aquele, se calhar que no Brasil é um bocadinho mais conhecido pelo mimimi, aqui não, ou seja, não quer dizer que uma pessoa não seja simpática, porque realmente somos, mas não estamos a adorar muita pílula. Somos hospitaleiros e queremos receber todos os estrangeiros e nós portugueses queremos visitar todo Portugal e a fazer um panda com isto tudo temos o nosso clima. Sim. É verdade, temos muitos, temos mais... O país da Europa com mais exposição solar. Querem melhor. São 200 e quantos dias? Quase 300 dias de sol por ano, claro que caramba. no norte chove um bocadinho mais. Sim, aqui na zona do Porto notamos que chove bastante mais do que em Lisboa. Pronto, mas depois também temos mais verde no verão. É verdade, mas quando queremos ir um bocadinho mais para o calor, temos a zona sul. Sim. Podemos aproveitar todo o nosso país, por isso. Por exemplo, a zona do Alentejo, a Costa Vicentina é top. E então fazer a caminhar, a atravessar aquilo tudo a caminhar é algo que te aconselhamos. Bem, aconselhamos tantas coisas que é em Portugal. Eu acho que no mínimo dos mínimos 15 dias para visitar o país. E se és português, não vamos sempre para os mesmos sítios. Que tal nos aventurarmos? Por exemplo, quantos portugueses é que já atravessaram a Nacional 2? Nós ainda não.
Nós ainda não fizemos. Não, E tá. conhecemos amigos brasileiros que já o fizeram. E é uma coisa muito interessante. Quantas cidades do interior vocês conhecem? Ora, digam lá, porque nós, a nossa lista, falta-nos imensas cidades. Por isso, olha, deixa isso aí nos comentários e damos aqui já um spoilerzinho. Para a semana vamos ter um vídeo de 5 razões para não fazer férias em Portugal. Ou melhor, para não fazer férias no teu país, independentemente de ser Portugal ou ser outro. Por isso, maltinha, vemos para a semana com mais um vídeo e dessa vez já revelámos o título. Beijinhos! Abraços e lambidelas aqui do Rafita. Tchau.